Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar sobre o rei Salomão. Nós vamos fazer uma campanha falando sobre um dos homens mais poderosos que já existiu, que era o rei Salomão, né? Que ele era um líder, um grande líder, rei Salomão. Nós iremos começar lendo 1 Reis, que está a história dele, 1 Reis. Salomão torna-se rei. Antes de iniciar tudo que ele fez, nós vamos conhecer como que ele se tornou rei. 1 Reis 1. Sendo, pois, o rei Davi, já velho e entrado em dias, cobria-o de vestes, porém ele não aquecia. Então disseram-lhe aos seus servos: busquem para o rei, nosso senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, nosso senhor, aqueça. Sendo que isso aí não adiantava nada, né? E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era moça sobremaneira formosa, e tinha cuidados com o rei, e servia, porém o rei não a conheceu, porque ele já estava muito doente, né? Então, Adonias, filho de Agete, se levantou dizendo: eu reinarei. Ele vendo o pai dele já velho, doente, né? Ele queria ser o rei. Eu reinarei. E preparou carros, cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele, sem a ordem do Davi, o pai dele. E nunca seu pai o tinha contrariado. Ele jamais foi contrariado na vida, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência. E Agide o tiveram depois de Abisalão. Ele era um moço muito bonito. Ele tinha inteligência, e tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo Adonias. Ninguém contrariava ele. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joianada, e o profeta, e os valentes, né, que Davi tinha, não estava com Adonias. Eles não concordavam com ele. Adonias, ele matou ovelhas, ele matou vaca, ele fez uma festa para ele ser coroado. Mas aí o pai dele ficou sabendo através da mãe de Salomão, Batseba, que ela queria que o Salomão fosse, e era também vontade do Davi, do rei Davi. Quando Davi ficou sabendo disso, ele ficou muito irado, furioso. E o que ele fez? Vou adiantar um pouquinho. O que ele fez? Ele mandou chamar o profeta e que fizesse uma grande festa e que colocasse Salomão, como ungisse o rei Salomão, né? Aí tocasse as cornetas lá. Quando todo mundo escutou na cidade, todo mundo viu aquela festa, aí que o irmão dele fez? O irmão dele ficou com medo, Adonias. E Adonias ficou com medo de ser morto pelo rei Salomão, porque o que ele ia fazer não deu certo, né? Aí ele pediu perdão para Salomão e falou que Salomão não ia fazer nada contra ele. O Salomão falou: não, eu não vou fazer nada contra você, né? Desde que você não faça mais coisas erradas. Fica na sua, né? Que aí tudo ia dar certo. O Davi dá conselhos para o Salomão e morre. E ele falou, na morte de Salomão, antes de morrer, ele disse: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois se é um homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e para guardares os teus estatutos, seus mandamentos, seus juízos, seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés,
para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. O pai dele falou para ele antes de falecer. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo-lhe: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andares perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Ele deu um bom conselho para o filho dele antes de falecer, né? E daí nós vamos ver que daí ele começou o reinado dele. Mas antes dele ser um homem muito famoso, né? Nós vamos contar um pouquinho, resumidinho, a história de Salomão. Salomão, depois nós vamos entrar na história como que ele adquiriu essa sabedoria. E nós também podemos ter a sabedoria de Salomão, você sabia disso? Salomão, ele era um botânico, zoologista, arquiteto, poeta, escritor, filósofo. Depois, mais para frente, eu vou ler mais o que ele era ainda. Ele foi o rei mais sábio que já existiu, mas as suas esposas o levaram à introdução de falsos deuses e à falsa adoração a Israel. Quando Deus deu sabedoria para ele, Deus exigiu uma coisa dele: que ele nunca se casasse com pessoas de outras denominações de falsos deuses. E ele não obedeceu, tanto que ele fez um altar para deuses pagãos dentro do próprio palácio. Isso foi a ira de Deus e a desgraça profunda dele. Por isso que é bom a gente obedecer a Deus. Quando introduziram falsos deuses em Israel, que Israel se tornou terrível depois disso. Deus em Israel, os corações deles se tornaram frios para com as leis do Senhor, o que resultou na ruína das famílias e do governo e no final a destruição da nação. Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel, herdeiro escolhido por Davi, seu pai, né? O pai dele que escolheu ele, que achou que ele seria um ótimo rei. Ele foi também o autor de Eclesiastes, Cântares, Provérbios e Salmos. Ele construiu o templo de Deus, né? Que eles falam o templo de Salomão. Ele foi diplomata, comerciante, colecionadores, patrono de artes, dono de inúmeras minas de ouro. Seus erros permitiu que suas esposas afetassem sua lealdade com Deus. Ele foi um ótimo rei, mas aí ele se perdeu um pouquinho também, viu, gente? Porque ele fez uma coisa também que não agradou a Deus. Ele cobrava impostos altíssimos, né? Para poder ter todo aquele luxo e esplendor dele. Mas mais adiante na Bíblia, nós vamos ler, que ele também casou com a filha de um faraó, né? De um faraó, e que não foi uma coisa boa para ele, viu? Porque daí ela levou mais deuses falsos para dentro do templo, né? E Salomão ficou meio dividido também, né? Salomão se aparentou com Faraó, que ele casou com a filha de Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e trouxe a cidade de Davi, está em A Sabedoria de Salomão, né, 1 Reis 3. E a cidade de Davi, que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda, e não tinha edificado a casa do Senhor. Salomão amava o Senhor, andava nos seus estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso para outros deuses. E foi o rei de Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande,
1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E Gibeão apareceu o Senhor a Salomão na noite em sonhos e disse-lhe: Pedes o que queres que te dê? E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face, guardaste-lhe essas grandes beneficências, e lhe deste um filho, que se assentaste no seu trono, né? E ele pede o quê? Ele pede sabedoria, porque ele tendo sabedoria, ele ia ter tudo o que ele queria. Aqui no livro de sabedoria, fala que Salomão, ele sempre procurou a sabedoria a vida inteira. A sabedoria, segundo ele, é uma virtude companheira. Eu vou ler esse pedacinho, depois ele tem a prece de Salomão. Hoje nós vamos ler essa parte. E nós podemos falar que Salomão, ele tinha inúmeras mulheres, quase 1000 mulheres, concubina, amantes, ele, né? E ele trazia de toda quanto é parte as mulheres que ele se interessava, não queria saber se elas eram de que denominação, nada. Então, isso aí foi um erro também. A sabedoria, eu a amei e procurei desde a juventude, Salomão falando, e pretendia fazê-la minha esposa, apaixonada pela sua beleza. A sua convivência com Deus realça a sua nobre origem, pois o Senhor de todas as coisas a amou, conhecedora da ciência de Deus. É ela quem seleciona suas obras. Se a riqueza é bem desejável na vida, que há de mais rico do que a sabedoria, que realiza todas as coisas? E se é bom o senso, que age eficazmente, quem mais que a sabedoria é artífice de todas essas coisas que existem? E se alguém ama a justiça, saiba que são frutos da sabedoria e da virtude. Você, para ter uma sabedoria, você tem que ter uma sabedoria de Deus para você ter justiça, viu, gente? Ela ensina a pessoa a ter a temperança, a prudência, a justiça, a fortaleza, que são os bens mais úteis da vida. Se alguém deseja uma vasta experiência, ela conhece o passado, entreve o futuro, conhece as sutilezas das palavras e as soluções dos enigmas. Coisas que nunca ninguém conheceu, você vai ficar conhecendo se você tiver a sabedoria de Deus. E de antemão os sinais e prodígios e os acontecimentos das circunstâncias e dos tempos que ainda nem aconteceram, você vai ficar sabendo. Decide, pois, tomá-la por companheira da minha vida. Decidi, pois, tomá-la por companheira da minha vida, sabendo que me seria conselheira para o bem e conforto nas preocupações e na tristeza. Por causa dela, eu serei louvado até as multidões. E apesar de jovem, serei honrado pelos anciões. Nos julgamentos reconhecerão minha perspicácia e provocarei a admiração dos poderosos. Se eu me calar, ficarão esperando por mim. Se eu falar, hão de prestar atenção. Se prolongar minhas palavras, porão as mãos sobre a boca de tão admirado, né, que vão ficar. Por causa dela, alcançarei a imortalidade. Nunca ninguém ia esquecer dele, né? E deixarei lembrança eterna aos que vierem depois de mim. Eu governarei os povos e as nações, me serão sujeitos a ouvirem meu nome. Reis temíveis se assustarão. Hei de mostrar-me bom para com o povo e valente na guerra. De volta para casa, encontrarei nela meu descanso, pois a sua companheira não traz amargura, nem tédio à sua convivência, mas sim alegria e contentamento. Bonito isso aqui, né? Ó, você vê que a sabedoria de Deus faz, né? Amanhã nós iremos ler como orar para a gente conseguir ter a sabedoria de Salomão, tá? Todos nós podemos ter a sabedoria de Salomão, hein, gente? Então nós vamos ver
Salomão, ele é lembrado pelos cristãos e pelos judeus como o mais sábio, mais bem-sucedido líder nas Sagradas Escrituras. No Alcorão islâmico, ele é chamado de Suleimão e é referenciado como um profeta. Povos de outras confissões de fé ou sem fé nenhuma estudam a sua vida e os seus escritos de modo a adquirir os segredos da sabedoria. Então nós vamos descobrir o segredo da sabedoria essa semana, hein, gente? Quem quiser a sabedoria, não perca nenhum dia dessa campanha, que nós vamos até o final da semana. Vocês vão ter muita surpresa com Salomão. Então nós vamos, eu vou parar mais ou menos aqui. Nascido filho do rei Davi, com Betseba, Salomão sucedeu seu pai como rei em 967 a.C., aproximadamente, enquanto o rei Davi ainda era vivo. Ele não foi uma sucessão pacífica, por causa da história que eu te contei do irmão dele, né? Um dos meus irmãos de Salomão, Adonias, tentou frustrar o plano de Salomão e usurpar o seu trono, mas não deu certo. Não deu certo porque o rei Davi ficou sabendo, se bem que ele não estava andando, mas a mãe de Salomão contou o que estava sucedendo, né? Nós vamos fazer uma oração para Deus abençoar essa campanha, para Deus abençoar todos aqueles que estão querendo adquirir sabedoria, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, colocamos essa semana que vai ser maravilhosa com esse estudo sobre o rei Salomão e a sua grande sabedoria. E eu peço a Ti que dê sabedoria para todos aqueles que estão acompanhando essa campanha, que o Senhor vai abençoando o dia de cada um, o trabalho, vai passeando, Senhor amado, dentro dos hospitais, nos leitos, nos UTI, no CTI, com o seu exército de anjos, faça um mover muito grande, meu Pai. Abençoe a nossa nação, nosso presidente, derruba por terra toda seta envenenada do inimigo, que o Senhor faça um mover muito grande nessa nação, Senhor, que o Senhor derruba toda inveja, toda obra de feitiçaria, todo o mal que fizeram contra essa pessoa caia por terra agora, no poder de Deus, vai abençoando grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã nós iremos ler a prece para adquirir sabedoria e a meditação sobre essa história e muitas coisas interessantes. Vocês pegam um caderninho para vocês escrever aquilo que vocês acham mais interessante, tá? Porque quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu não queria fazer igual todo mundo faz, mas eu queria que as pessoas adquirissem mais conhecimento, viu? Então, por isso que eu insisto nisso, que eu quero que as pessoas tenham mais conhecimento de tudo que se passou de verdade, tá? Na base de muita leitura, muita pesquisa, e nós vamos aprender juntos, tá? Se vocês gostaram, deixa o joinha, compartilhe e inscreva no canal para que ele possa crescer, e agradeço grandemente, tá? Tchau, até amanhã, se Deus quiser.